Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou
mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da tua presença, da tua casa. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço
no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar. Nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado. Que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado. A graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o inimigo todos os dias investe na nossa vida. Só que Deus, através do Espírito Santo, também investe. E hoje Deus tem algo para nos ensinar. Aliás, todos os dias Deus tem algo a nos ensinar. Cabe a nós escolhermos quem nós vamos ouvir e o que nós vamos valorizar. A palavra de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus, ou os sussurros mal falados do inimigo, a voz do inimigo. E eu sei que se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você escolheu ouvir o que Deus tem a dizer para você. E isso já faz toda a diferença, amém? Eu quero ler com você Salmos 119, do verso 1 ao verso 3. Está escrito assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Que você possa ser essa pessoa, bem-aventurada, feliz, que busca a Deus todos os dias, de todo o coração e que anda nos caminhos dele. Você deseja estar sempre na presença do nosso Pai? Se você deseja isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários essa afirmação de fé. Escreva assim, olha, eu estou na presença de Deus. Amém? Declare isso pela fé,
Eu estou na presença de Deus. Se você não puder escrever, apenas pense nessa expressão. Eu estou na presença de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, não importa como esteja a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida sentimental, você está na presença de Deus. Amém? Permita que os céus e a terra testemunhem essas palavras. Em Salmos 27, versículo 4, está escrito o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi constantemente buscava a presença do Senhor. Ele sabia o quão importante era estar face a face com Deus. Só que, para todos que conhecem, mesmo que de forma superficial, a história do rei Davi, sabem que em um determinado momento da sua vida, ele se afastou da presença de Deus. E quando isso aconteceu, coisas terríveis ocorreram com ele. E algumas até geraram grandes consequências na vida do rei Davi. Davi cometeu o erro de ceder às tentações e às fraquezas humanas. E isso o levou a pecar. E o pecado faz com que nós nos afastemos da comunhão íntima com Deus. Isso nos ensina que, mesmo aqueles que tiveram uma relação muito próxima com o Senhor, também podem enfrentar momentos de fraqueza, de frieza espiritual, onde eles podem se desviar, podem ser vencidos pelas tentações. Mas o salmista Davi também nos mostra o poder do arrependimento e da busca pela restauração. Ele reconheceu seus erros, se humilhou diante de Deus e procurou restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Através desse processo, Davi experimentou o perdão divino e a restauração da sua comunhão com o Pai. Por isso, independentemente do que tenha acontecido com você, independentemente de onde você tenha estado, por onde você tenha andado, assim como Davi, você precisa buscar diariamente permanecer na presença do Senhor. E isso requer vigilância espiritual, requer uma busca constante pela santidade e um coração disposto a se arrepender e retomar a caminhada. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos permite desfrutar da plenitude da vida que Deus tem para nós. Antes, você andava na presença de Deus, e eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas, mas por algum motivo, por alguma circunstância, você acabou se afastando da vontade do Senhor, dos planos dele para a sua vida. E em momentos assim, eu sei que é difícil a gente encontrar forças para voltar. A culpa pelos erros que você cometeu e o medo de como Deus vai te receber de volta, essas coisas acabam tomando espaço na sua mente e te paralisando. Mas hoje eu quero que você entenda, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa culpa não foi Deus quem colocou no seu coração. O que o Espírito Santo faz nascer dentro de nós é o arrependimento. E eu queria te explicar isso. Existe uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa faz você se lamentar pelo que aconteceu. Faz você ficar triste, remoendo aquela situação, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Só que a culpa te prende nesse lugar de se eu fosse outra pessoa, talvez eu conseguisse agir de forma diferente.
A culpa te convence de que você é assim mesmo, que não tem mais jeito, que não tem como mudar. Mas o arrependimento que vem de Deus é diferente. Ele te faz enxergar o erro, te faz entender o que você fez de errado, mas não para que você fique preso ao passado, mas para que você abandone o erro. O arrependimento não te faz pensar o tempo todo no pecado que você cometeu. Isso é um papel da culpa. O arrependimento faz você entender que esse pecado já foi lavado, já foi pago pelo sacrifício de Jesus. Foi lavado pelo sangue derramado na cruz. E que continuar nesse caminho de pecado vai te trazer destruição, maldição e afastamento da presença de Deus. A culpa vira, para muitas pessoas, uma desculpa para continuar pecando. Afinal, abre aspas, eu sou assim mesmo e não tem mais jeito. Mas o arrependimento te confronta. Ele te mostra possibilidades, uma nova vida, um novo caminho, uma nova saída. Então, se você está ouvindo essa mensagem, o que eu quero deixar aqui para você, abandone esse pecado. Se afaste desse pecado. Feche essas brechas que você tem dado. Abandone esse hábito que está te levando para longe de quem você ama, que está destruindo a sua mente, que está traindo os seus princípios. Deus está te chamando hoje para viver de forma diferente. E esse arrependimento que Ele está colocando aí dentro no seu coração é o primeiro passo para isso. Eu quero orar pela sua vida agora. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se você não escreveu ainda, declare pela fé: eu estou na presença de Deus. Deixe o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar outras pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas e assim você acaba abençoando a vida de alguém que você nem conhece. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra que sempre nos traz de volta à vida. Obrigado por esse amor que insiste em nos alcançar, mesmo quando nós já tínhamos até perdido as forças. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai, que não falha. Obrigado pela Tua graça infinita e por ainda estarmos aqui, tendo essa chance de recomeçar. Nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelas vezes em que nos afastamos da Tua presença, pelas decisões erradas que tomamos. Perdoa, Senhor, os pensamentos que nos afastaram de Ti, as palavras que não deveríamos ter dito e os caminhos por onde andamos quando sabíamos que aqueles caminhos não representavam a Tua vontade. Nós sabemos que o pecado machuca o nosso espírito e nos desconecta da Tua paz, mas hoje escolhemos voltar e queremos permanecer no Senhor. Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela, a história dela, tudo que ela tem vivido. O Senhor sabe o peso que ela carrega, as lutas que enfrenta, muitas vezes calada, os medos que ninguém vê, os desejos sinceros que ela até já parou de contar para as pessoas, mas que ainda carrega no coração. Visita agora essa mente, esse coração, essa família. Que a Tua presença traga alívio, luz e direção.
Eu oro por essa pessoa que está cansada, que talvez esteja travando uma batalha interna, mesmo sorrindo por fora, mesmo mantendo as aparências. Essa pessoa que já tentou mudar, que já pensou em desistir, que não sabe mais se consegue voltar a ser quem ela era. Deus, entra agora com a tua força, entra com o teu vigor. Mostre a ela que ainda há tempo, que ainda há vida, que ainda existe perdão, que nós ainda temos chance de sermos transformados. E se ela estiver se sentindo distante, perdida, culpada, mostre a ela que o Senhor está por perto, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ó Deus, se existe alguém que foi alcançado por essa mensagem, que está presa ou preso em um vício, numa rotina de pecado, numa confusão de sentimentos, quebra essas correntes agora, Pai. Restaura a identidade, restaura a visão, os valores. Dê força para que ela possa romper com aquilo que tem destruído a alma dela. Eu oro pela família representada aqui nesse comentário, Deus, pelos filhos, pelos pais, por esse casamento, por esse namoro, por essas amizades que tanto têm influenciado essa pessoa. Quebranta aquilo que precisa ser quebrantado. Levante o que precisa ser restaurado. Feche as portas, Senhor, que tem provocado dor na vida dela. Onde houver confusão, gritaria, que o Senhor estabeleça a tua paz. Onde há escassez, que o Senhor providencie o sustento, as necessidades supridas. Onde houver frieza espiritual, que o teu amor aqueça esse coração. E se houver alguém que está enfermo, ó Deus, seja no corpo, na alma ou no espírito, alguém que está precisando de um milagre, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa. Que cada clamor aqui mencionado nos comentários seja visto e considerado pelo Senhor. Que essa oração que nós estamos fazendo aqui seja resposta para muitas pessoas. E que esse momento seja o início de uma grande virada na vida dele e na vida dela. Eu oro por todos os nomes, todas as situações mencionadas, todos os pedidos escritos aqui nos comentários. E também aqueles que não foram escritos, mas que ficaram no silêncio da alma. Cada palavra aqui, Senhor, representa um grito de socorro, um clamor de pedindo por ajuda, um desejo sincero por mudança. Que o Senhor responda a cada um, segundo a tua vontade. Que tudo se cumpra no tempo certo, no tempo do Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo agora tenha fé o suficiente para confiar, esperar e continuar te buscando. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sofre com ansiedade na hora que você vai dormir? Você sofre com a insônia? Pensando em pessoas assim, eu sei que são muitas, nós criamos um conteúdo especial para você, para que você tenha uma boa noite de sono, para que você ouça essa mensagem e pegue logo no sono. Muitos irmãos gostam de escutar as mensagens antes de dormir. Por isso, todos os dias, às 22 horas, nós estamos fazendo lives com mensagens sem interrupções, acompanhadas de efeitos sonoros da natureza, especialmente para você que tem essa dificuldade de dormir. Essas lives, elas começam às 22 horas e vão até amanhã, vão até de manhã. Só que funciona assim, um dia a live acontece aqui no canal Minuto com Deus
no outro dia no canal Minuto Reflexão. Eu sempre aviso aqui no YouTube, na aba Comunidade, que são os posts, né, que a gente coloca aqui no YouTube. Então, eu sempre aviso onde essa live vai acontecer. Mas não tem erro. Deu 22 horas, é só você correr para o canal Minuto com Deus. Não está ao vivo lá não? Vai lá no Minuto Reflexão, que a live vai estar lá, sendo transmitida. Amém? Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que precisam se fortalecer. Pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época. Algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu a ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim: eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar. Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis. Destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas
que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado e nós vamos ter uma oferta especial de lançamento que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe nesse dia com saúde, com direção, com descanso para a sua mente e esperança para o seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio que essa palavra pode ser uma resposta de Deus para você. Eu quero declarar pela fé que hoje pode ser o começo de uma mudança na sua vida. Uma mudança que não virá dos homens, mas que vem diretamente do céu. Deus ainda escreve finais que ninguém espera. Você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Eu sei que tem portas que o mundo já fechou, tem diagnósticos desfavoráveis que já foram entregues para você, tem situações que parece que já foram seladas, mas saiba que a última palavra é de Deus. Amém? Ele é quem dá a última palavra. Por isso, não desista. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que muitas pessoas não perceberam ainda esse convite porque eu tenho falado disso no final do vídeo, mas eu decidi falar hoje no início, para que você seja avisado dessa bênção que está chegando. Olha só, você já pensou em caminhar pelos mesmos lugares onde homens como Daniel, Davi, Elias e, acima de tudo, Jesus caminharam? A nossa caravana Minuto com Deus, Paris, Israel, está se aproximando. Vai ser em outubro de 2026, mas nós já estamos, junto com a Aleph Turismo, começando a receber as inscrições. Essa vai ser uma oportunidade única de fortalecer a sua fé visitando a Terra Santa, um lugar onde tantas orações foram respondidas. E também passar por Paris, um destino romântico, encantador, uma das cidades turísticas mais procuradas do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o número da Aleph Turismo, que é a agência que está organizando essa caravana. Faça contato com eles, você vai receber todas as informações que você precisa e você poderá garantir a sua vaga. Vai ser uma honra e uma alegria poder viajar com você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque o nome de alguém que você ama
e que precisa viver uma virada, um recomeço, uma vitória. Ou escreva aqui alguma situação específica que precisa de intercessão. Porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e vou orar por cada nome mencionado aqui nos comentários, amém? Deixa o seu like no vídeo, é muito importante você deixar o like, porque isso faz com que a mensagem chegue a outras pessoas, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Agora, escuta isso com atenção. A sua vitória pode até parecer distante, mas tem uma coisa que sempre precede um milagre verdadeiro. Uma decisão, uma entrega, um arrependimento sincero, um gesto de fé que move o céu. E a Bíblia mostra isso de uma forma muito clara quando fala sobre Daniel. É a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Daniel capítulo 10, versículo 12, onde o anjo do Senhor diz a Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu se humilhar e buscar entendimento, orando a Deus, a sua oração foi ouvida. E por causa dela, eu vim até você. Essa expressão, desde o primeiro dia, nos revela o caráter de Deus como um Deus que ouve imediatamente a oração do justo, mesmo que a resposta esteja demorando. Daniel, descrito aqui no capítulo como um homem profundamente abalado, porque ele estava sem forças, muito pálido e quase desfalecido, mas mesmo assim ele estava buscando discernimento e não respostas imediatas para suas aflições, o que mostra para nós maturidade espiritual. E a resposta veio como reforço celestial em meio a uma batalha invisível que estava sendo travada. Aquele era o terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, período em que alguns judeus estavam retornando do exílio para Jerusalém. Daniel, porém, permaneceu na Babilônia. Ele provavelmente lamentava o pequeno número dos que haviam retornado e a situação difícil enfrentada por eles. Isso justifica o seu estado de luto e jejum. A referência ao príncipe do reino da Pérsia, no versículo 13, sugere um conflito espiritual, envolvendo anjos e demônios que atuavam por trás dos impérios terrenos. E essa é uma realidade espiritual que permanece até os dias de hoje. Daniel era um homem íntegro, um servo de Deus que foi tirado da sua terra natal e levado para o meio de um império pagão, cheio de idolatria, cheio de vaidade. Mas mesmo ali, cercado por tentações, por injustiças, por um sistema que queria moldá-lo à força, Daniel manteve a sua fé. Ele não negociou a sua fé. E por isso, Deus o honrou com sabedoria, com revelações, com livramentos. Durante 21 dias, aqui nessa passagem, Daniel jejuou, orou e esperou. Não foi uma oração rápida, como aquelas orações que a gente faz assim, em 1 minuto. Foi uma busca perseverante. Sem sinais, sem respostas, sem alívio. E então, no 21º dia, o anjo finalmente apareceu para ele. E o que o anjo disse foi algo assim revelador. Ele falou: Daniel, não foi agora que Deus te ouviu, foi no primeiro dia que você começou a orar, mas houve resistência nos céus. A sua resposta já estava a caminho,
mas houve guerra. E foi a sua insistência que manteve ela vindo. Eu quero que você escute isso com atenção. O céu já tinha respondido à oração de Daniel, mas a resposta só chegou porque Daniel não desistiu. Irmãos, isso muda tudo. Olha só, tem gente que para de orar só porque não sentiu nada. Tem gente que desiste no primeiro dia, no 8º dia, no 10º. Mas Daniel ficou até o fim do seu propósito. E a vitória dele chegou. A oração dele abriu os céus e resistiu às trevas. Tem resposta que só vai chegar por causa da sua perseverança. Não é porque você sente algo todos os dias. Não é porque tem confirmação no seu celular ou um anjo batendo à sua porta. É porque a sua persistência está segurando no céu uma batalha que você nem imagina. Você acha que está tudo parado, mas o céu está em guerra. Você acha às vezes que Deus se esqueceu de você, mas Ele já liberou a sua resposta, a sua bênção. E o que tem impedido, às vezes, não é o tempo, não é o erro, é a resistência. E aqui eu estou falando de resistência do inimigo, uma resistência espiritual, resistência da vida, do sistema, das pessoas. Mas Deus não mandou você parar. Deus manda hoje você continuar. Eu sei que tem gente que está ouvindo essa oração que está vivendo com o coração cansado. Pessoas que não aguentam mais dobrar os joelhos e não ver nada mudar. E eu te entendo, sabe? Mas é agora, exatamente agora, quando tudo em você quer parar, que a sua oração tem mais poder. Porque não é emoção, é fé. Não é sensação, é entrega. É nessa hora que a sua oração vale como arma de guerra. É nessa hora que o seu silêncio vale como resistência. Que as suas lágrimas viram instrumentos de resposta. Porque mesmo em silêncio, você está clamando. E mesmo sem forças, Deus está te ouvindo. Então, não desista, porque não vai ser fácil, mas porque o céu já começou a se mover. Mesmo que você não esteja vendo, a sua oração já provocou um movimento. A sua entrega já causou uma reação nos céus. A sua perseverança já fez o inimigo recuar. E é por isso que, mesmo que tudo grite para você parar, você vai continuar, em nome de Jesus. E a sua vitória vai chegar. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com reverência, com humildade e com fé. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa palavra que tanto falou ao nosso coração. Obrigado porque, mesmo quando nós não vemos, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Teu Espírito continua agindo. Mesmo que a resposta pareça estar demorando, o Teu amor não falha. Nós cremos nisso. Reconhecemos que precisamos de Ti, Pai, que não somos nada sem a Tua graça, que não temos forças para enfrentar sozinhos as batalhas que surgem em nossa vida. Por isso, nós nos entregamos a Ti por completo. Que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, por cada pensamento impuro, por cada atitude que tivemos que Te entristeceu, pelas vezes em que deixamos de orar, de acreditar, em que nos revoltamos em vez de confiar, por aqueles momentos em que falamos aquilo que não devíamos ter falado, que permitimos que o medo guiasse os nossos passos. Nos lava com o Teu sangue, nos purifica, nos transforma, molda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, vem sobre essa casa, sobre essa família,
sobre essa vida que está orando aqui junto comigo agora. Restaura a fé dessa pessoa. Aumenta, Pai, a confiança dela. Dê a ela entendimento para que ela siga orando, mesmo sem ver respostas. Renova as forças, a fé, para que ela continue crendo. Dê coragem para que ela permaneça, mesmo que tudo ao redor dela pareça estagnado. Enche o coração dela com a tua paz, com esperança e com a certeza de que o Senhor está ouvindo essa oração. Nós oramos com fé, Senhor, sabendo que a nossa oração move os céus. Assim como aconteceu com Daniel, nós cremos que existem respostas que já foram liberadas. Cremos que existem bênçãos que estão a caminho. Por isso eu quero orar por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração nos comentários. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão à espera de um milagre, que estão orando há dias, há meses, talvez há anos, e que hoje talvez pensou em desistir. Mas o Senhor trouxe essa palavra para que a fé seja reacendida. Então, meu Deus, age com o teu poder. Eu quero orar por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades. Toca nesse corpo, Pai. Toca nos ossos, nas células, nos tecidos, em todos os órgãos. Toca com a tua cura poderosa. Visita essa pessoa que está internada, que está aí deitada no leito de hospital, ou que está em casa, mas sentindo dores, esperando para fazer um exame, esperando por uma vaga para uma cirurgia. Que venha do céu o milagre que a medicina não consegue explicar. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão clamando por suas famílias, pelos filhos, pelos maridos, pelas esposas, pelos parentes que estão enfermos, por casamentos que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure aquilo que foi quebrado, reconstrói os lares, reconcilia os corações, liberta aqueles que estão presos em vícios, seja em drogas, em álcool, em jogos, vícios da pornografia, vícios de redes sociais. Promove a tua libertação, Senhor. Eu entrego a Ti cada nome escrito aqui nos comentários, cada causa na justiça, cada pedido de libertação, de cura, de salvação. Eu quero apresentar ao Senhor todos aqueles que estão sofrendo em silêncio, aqueles que choram calados, que vivem lutando lutas internas, lutas que ninguém está vendo. Fortalece essa vida, meu Deus. Abraça essas pessoas com o teu amor. Revela a elas a tua presença. Eu quero orar por aqueles que se afastaram de ti, por aqueles que por algum motivo deixaram de orar, deixaram de buscar a tua face, aqueles que perderam a esperança. Espírito Santo de Deus, reacende essa chama, quebranta novamente esse coração. Que essa oração que essa pessoa está ouvindo agora seja o início de um recomeço, o começo de uma nova jornada de fé. Ó Deus, não permita que essa pessoa desfaleça, mas que ela seja hoje fortalecida pela tua graça. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. E se você tomou uma decisão de continuar perseverando em oração, escreva aqui nos comentários assim, olha, eu continuo orando. Apenas isso, eu continuo orando. Se você acredita que vale a pena continuar, pois você sabe que Deus vai te responder no tempo certo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida,
por mais um dia em que podemos estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, Tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que Tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações, transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do Teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias. Restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado. Traz provisão. Derrama a Tua cura. Que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em Tuas mãos. Entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do Teu amor. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas
e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida.
Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da Eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém?
Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força, onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura, onde há escassez, que haja abundância, provisão, onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a Tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço
para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo, crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus.
Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo,
a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama.